Pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, domingo, 22 de março de 2020. São exatamente 19 horas e 3 minutos. Eu quero ver aqui se já estamos no Facebook, porque ele demora um pouquinho para entrar, mas nós já estamos no Facebook, nós já estamos no ar, né? Carla Gobo, já viu ali. Tá entrando, demora um pouco. Estamos aí. Vamos ver aqui, que demora um pouco essas situações. Aí, estamos no ar aí já. Vou compartilhar na página da Carla Gobo, você já viu aí? Já vi, Chicão, já está compartilhado também. Legal, então, ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Na pauta de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as estratégias da família Bolsonaro, os prognósticos das relações Brasil e China, as relações comerciais e diplomáticas, após os ataques de Eduardo Bolsonaro e nada mais, nada menos, sabe de quem? Do ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. A potência, né, os ataques à potência asiática oriental. E a conexão de hoje é diretamente do Rio de Janeiro com a Carla Gobo, que é doutora em Sociologia pela Unicamp e pesquisadora de assuntos relacionados à política externa, Itamaraty e relações de gênero. Estratégias da família Bolsonaro e os prognósticos das relações da China, como eu já falei. E digo sempre que o espaço aqui é aberto e democrático. Participe com perguntas, né, observações ou sugestões serão sempre bem-vindas. E, como já falei, para falar sobre este assunto, na conexão, Carla Gobo. Seja bem-vindo, doutora Carla Gobo, ao programa e grato por ter aceitado o convite. Tudo bem com você aí na cidade maravilhosa? Oi, Chicão, tudo bem aqui em quarentena, né, no home office, né, então trabalhando bastante. Em casa, né? Em casa, que é isso que a gente vai fazer nos próximos meses, por enquanto. É isso aí, eu acho que no mínimo por uns 45 a 60 dias. Mas nós temos que fazer, né? Temos. Oi? Temos que fazer, não tem outra saída agora. E eu sempre faço um comentário inicial no início do programa, faço um texto, deixo preparado, né? E nós vamos fazer um comentário aqui sobre esse isolamento social que nós somos obrigados a fazer hoje, né? Como dizia Aristóteles, né, o homem é um animal social, ele necessita se relacionar com outras pessoas, né? Já dizia o grande Aristóteles há um pouquinho de tempo atrás aí, né? O isolamento, o isolamento social, ele é um comportamento difícil para a gente, para nós fazer, principalmente o povo brasileiro, que é um povo dado, um povo alegre, um povo, né, povo que gosta de sair nos barzinhos, nos cultos, nas igrejas, enfim, gosta de se divertir, gosta de visitar amigos, né? Mas é de extrema necessidade e importância que, neste momento, a gente exercite o isolamento social. Claro, ele é sinônimo de quê? De possibilidade de sobrevivência de todos nós, de sobrevivência saudável, por sinal, né? Portanto, seguir as determinações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, que, aliás, eu quero tecer aqui um elogio hoje ao ministro Henrique Mandetta, que, embora tenha lá teve no passado seus acertos aí com os planos de saúde, etc., mas hoje ele fez um pronunciamento à tarde aí, dando todas as diretrizes, enfim, encaminhando de uma forma sensata, não naquela loquiçada como o chefe dele lá no Palácio do Planalto, né? Como eu estava falando aqui, que é bom que a gente siga essas determinações, né? E é fundamental para que a gente passe esse delicado momento e que possamos continuar nossas vidas aí
da melhor forma possível, né? Junto das pessoas que tanto amamos, pais, mães, filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, tio e tias, amigos e amigas, sociedade em geral, né? O coronavírus, pessoal, não é brincadeira, não. A Conavide, pior ainda, não é a gripezinha, não. Tenhamos todos consciência disso. Quero também tecer aqui, né, meus cumprimentos, embora tardia a ação da Prefeitura de Pinhais, mas melhor tarde do que nunca. Hoje pela manhã, a Prefeitura de Pinhais, através da Guarda Municipal, andou pelo município inteiro alertando a todos nós sobre os cuidados que devemos ter. A Prefeitura, através da prefeita Marli Paulino, decretou o fechamento de todo o comércio no município. Lacrou, né, as entradas de ginásios poliesportivos, parques, praças, obviamente para quê? Para evitar que pessoas frequentem e corram o risco de contrair ou disseminar o coronavírus aí, né? Então, inclusive, eu só não vi, salvo engano meu, no decreto, salvo engano meu, se eu não vi, eu peço que me desculpe, mas eu não vi alguma coisa assim sobre cultos ou missas. É importante que os pastores e os padres neste município de Pinhais, como em todo o Brasil, mas como nós estamos aqui no município de Pinhais, falo pelo município, falo para o município, não pelo município. Quem fala pelo município é a prefeita. Que parem, que cheguem num acordo, que não precise proibir, mas cheguem num acordo que essas pessoas tenham consciência, que não adianta ir lá na igreja, ou na assembleia, ou nos templos, ou nas igrejas, enfim, rezar, né, a meio metro, a 30 centímetros de distância da outra pessoa. Sinceramente, rezar é bom, é excelente, é muito importante, nós precisamos rezar, nós precisamos de Deus. Mas nós precisamos nos cuidar também, que Deus faz a parte dele. Os pastores, os padres não dizem sempre que nós temos o livre-arbítrio? Então, nós temos que usar o bom senso nesse livre-arbítrio, de não nos aproximarmos tanto das pessoas e fazermos nossas orações nas nossas casas e mentalizar, fazer uma corrente de oração. Existe um monte de corrente de orações aí na internet, WhatsApp, volte e meia você recebe, olha, passe para mais 5, passe para mais 20, então vamos fazer assim. Legal? Fica dado o recado e a minha opinião, essa é uma opinião minha, evidentemente, porque eu sou pai de família, estou no grupo de risco, como tenho vários amigos que também estão na mesma situação. Tá ok? É isso aí. Professora Carla, vamos iniciar então o nosso bate-papo. Como é que está aí no Rio de Janeiro? Fizeram alguma restrição, alguma coisa aí? O governo estadual ou municipal na cidade maravilhosa aí fez? Felizmente, o governo vem atuando, sim, Chicão, tomando algumas medidas, né, de restrição. A situação no Rio, eu acredito que vai ser drástica nas próximas semanas, aí, né, principalmente entrando aí no mês de abril. Então, é importante que a gente faça mesmo, siga todas as instruções do governo estadual, né, para que a gente tente aí achatar essa curva de disseminação do vírus, né, para que a gente não tenha que optar, para que o sistema de saúde não tenha que optar por quem vive e quem morre, né, eu acho que que é o que está acontecendo na Itália, né, e a gente pode chegar muito facilmente a isso, eu acho que a gente pode ser muito pior do que a experiência trágica italiana, né, então, aqui no Rio de Janeiro a gente tem mais de 20% da população que mora em comunidades. Então, isso seria, né, pode ser, tem um potencial devastador. Assim, né? Então, é bem preocupante. Mas, preocupante. Enfim, como eu faço a leitura desse cenário, eu falo que nesse momento, que bom que o nosso governador e o governador de São Paulo estão disputando para ver quem sai melhor dessa crise para 2022, né? Parece que eles estão nessa disputa, né? Para ver quem se sai melhor, para poder encampar, exatamente, para poder encampar uma candidatura presidencial em 2022. Então, esse é o lado, né, positivo aí dessa disputa entre os dois, que também envolve, enfim, o presidente da República. Né? É isso aí, muito legal, bacana.
Deixa eu ver aqui, Álvaro Giovenardi, boa noite, Chicão e convidada lá de São Paulo. Juliana Somavila, tudo bem aí em Foz do Iguaçu? Ana Paula Ferraz, deixa eu curtir aqui essas pessoas que estão já nos acompanhando. A Ana Paula Ferraz aqui batendo palma, dando uma piscadinha, legal. Deixa eu ver quem mais aqui. Marcelo Marcelino, né? O Marcelo Marcelino, eu entrevistei ele quarta-feira passada, professor lá da Federal, muito bacana, foi uma entrevista muito bacana, falando sobre a economia política da crise, foi muito interessante, né? E a gente pede aí, pessoal, que vocês compartilhem e deem uns likes aí na nossa live. Daniel Silva também entrou agora aqui, Daniel Silva de Lima, que vocês compartilhem, deem os likes aí, para que mais pessoas passem a conhecer o nosso trabalho e principalmente as colocações, os comentários dos nossos convidados. Para quem chegou agora aqui, eu estou falando com a Carla Gobo, que é doutora Carla Gobo, ela é pesquisadora de assuntos sobre política externa em Itamaraty, né? E está falando exatamente lá do Rio de Janeiro, perdão, lá do Rio. Dulcinea Nascimento também entrou aqui. E vamos para frente. Deixa eu ver aqui quem mais veio aqui. Juliana, Dulcinea, Daniel Silva, o Álvaro, já falei, Maria Helena Somavila, nossa digníssima, Nelson Giovenardi, Romer Motinha. Pessoal da ciência política aí começando a aparecer. Álvaro Gergolê, em quarentena. Álvaro, passa aí, também você está aí na Europa, salve, salve. Passa aí o teu positivo, o teu ok, para a gente fazer uma live com você, para você explicar como que as coisas estão acontecendo aí no país que você esteja no momento. Tá? Mário Sérgio Simão também. Legal, deem os likes e compartilhem aí, pessoal, a nossa live. Vamos para as perguntas. Carla Gobo, como pesquisadora de assuntos sobre política externa, internacional, né, e Itamaraty, gostaria que você falasse um pouco sobre o que é de fato o Itamaraty, quais suas responsabilidades ou suas funções. Oi, Chicão, boa noite, obrigada pelo convite, que eu não agradeci no começo, né? Então, Chicão, o Itamaraty, ao longo da história, ele foi o grande responsável por elaborar e executar a política externa. É claro que nos últimos anos, a partir aí do governo Dilma, né, os diplomatas reclamam muito de um esvaziamento do Itamaraty, né? Então, de que o Itamaraty ele foi perdendo um pouco essas funções que ele centralizou ao longo aí da história, né? Então, é uma das nossas burocracias mais antigas, é a nossa burocracia mais antiga, junto com o Exército. É uma burocracia muito semelhante, é uma burocracia muito hierarquizada, tem algumas semelhanças aí com o Exército, né, no sentido da hierarquização da carreira, né, marcada muito pela meritocracia, então você tem um concurso que é muito difícil, os que são aprovados nesse concurso passam 2 anos fazendo um processo de formação no Instituto Rio Branco, depois você tem aí uma carreira que vai de terceiro secretário até embaixador, em média a pessoa para chegar em embaixador leva aí 20 anos. Então, é uma carreira, de fato, muito difícil, né? Muito difícil também porque as pessoas a cada 3 anos mudam de residência, mudam de país, então não é uma carreira nem fácil para ingressar, né? Então, na minha tese de doutorado, eu analiso isso, né? Qual é o perfil dos diplomatas brasileiros. É uma carreira muito difícil para ingressar, e uma carreira muito difícil também, né? Embora tenha bom salário, estabilidade política, estabilidade do serviço público, do funcionalismo, é uma carreira aí também difícil por conta dessas questões, né? Dessas questões de locomoção, né? Então, a cada 3 anos você tem que aí mudar, né? E tem outras questões também, enfim, né? Mas essa talvez seja a principal, né? As mudanças de lugar e de país a cada, em média, 3 anos. Legal, bacana. Vai esclarecendo para nós aí, também para os nossos seguidores aí, sobre isso, que é pouco falado, né,
É pouco Sim, a explicado política isso. externa é pouco falada, né? Eu falo no Brasil, não sou só eu que falo, né? As outras pessoas que estudam política externa falam isso, que política externa não faz voto, né? No Brasil, não é só no Brasil, né? Isso, política externa faz votos em países geralmente bastante desenvolvidos, né? A política externa é um tema fundamental, geralmente nas eleições norte-americanas. No Brasil, nem tanto, né? Então, no Brasil em 2010, a gente percebeu um debate sobre política externa, né, nas eleições de 2010, mas geralmente não é um tema que entra fortemente, né, no processo eleitoral. A gente vê, né, isso também, eu já fiz o levantamento, né, o Itamaraty não é um espaço de grande disputa partidária, né, justamente também por isso não tem grande visibilidade política, não tem um grande orçamento, o orçamento é muito engessado para custeio das embaixadas, então acaba sendo um ministério que ele não tem grande expressão política, geralmente, não é obrigatório isso, mas geralmente o ministro acaba sendo alguém da própria carreira, a pessoa da carreira, ela geralmente tem um período maior, né? Ela tem mais estabilidade no cargo. Isso, enfim, né? Nesses meus estudos eu já fiz esse levantamento entre um ministro político e um ministro diplomata, né? O ministro diplomata, ele geralmente ele fica mais tempo no cargo, né? Possivelmente porque também tem mais trânsito e mais facilidade e fala a linguagem daquela burocracia, que é uma burocracia muito específica dentro do aparelho do Estado. Ah, ok, bacana. Muito interessante para a gente, né, e as pessoas, todos nós, irmos tomando conhecimento, tendo conhecimento do que é esse importante cargo no governo, né, né, esse importante cargo diplomático. Né? Deixa eu ver aqui, o professor Marcelo Marcelino, excelente oportunidade para discussão sobre relações exteriores ou denominada política externa. Álvaro Gergolê falou, marcaremos, Chicão, um abraço aí. O Álvaro Gergolê é advogado, está morando lá na Europa. Viviane Silveira Vive, cheguei, boa noite, seja bem-vinda. Marcelo Marcelino, a Carla é uma excelente comentarista. Deixa eu ver mais aqui quem que entrou. Aqui que tem mais. Amanda Sangali entrou, Alexandre César, né? Amanda Sangali, eu vou entrevistar quarta-feira ela no programa O Ponto da Política. Seja bem-vinda aí, por favor, deem os likes e compartilhem a nossa live aí para que mais pessoas, eu sempre repito, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também, evidentemente, saibam as colocações e daquilo que falam os nossos e nossas convidados e convidadas. Beleza? Então vamos para frente. Cara, nas relações internacionais, como são realizadas as negociações? Existem tentativas de um país querer se impor ao outro, o poder econômico ou belo de determinado país, ele aparece como um peso durante uma reunião de negociação ou sai tudo normal, todo mundo bonitinho, legal, oh, beleza, vamos aceitar isso ou aquilo, como é que é isso? Isso seria ótimo, Chicão, isso seria o melhor dos mundos, né? Não, mas tem relações de poder, né? Que nas relações internacionais geralmente se divide entre hard power e soft power, né? Então, assim, as questões mais candentes de maior peso, né? Que é justamente poder bélico, poder econômico, tamanho de território, que são questões fundamentais, né? Então, isso pesa. Né? Por exemplo, quando a gente fala da relação Brasil-Estados Unidos, não há uma relação possível de horizontalidade entre Brasil e Estados Unidos. Né? Embora a gente tenha um grande território, a gente não tem o poder econômico, a gente não tem o poder bélico, tem que pensar com os Estados Unidos. Né? Então, assim, essa relação, ela é uma relação já verticalizada, né? Porque é uma relação marcada por dois países com poderes muito diferentes. Então, não dá para a gente, quando a gente fala nessa relação, achar que é uma relação horizontal, que a gente negocia em pé de igualdade, não é assim. Né? Então, sempre vai ser um pouco mais difícil, né? A gente conseguir negociar, porque
é isso, o nosso lugar na fila do pão não é, a gente não tem o mesmo espaço que nem. Qual por que nós temos o nosso deputado federal, né, essa semana, que retuitou, né, uma afronta à China? É um erro, assim, básico e primário de cálculo, que é saber simplesmente onde a gente está na fila do pão, né? Nós não somos os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Trump, né, muitas vezes eles falam de uma forma mais incisiva, com o restante do mundo, né? Com a China também é revida, né? A guerra comercial está aí mostrando isso para a gente, né? Mas não dá para a gente usar o mesmo tom que os Estados Unidos usam com a China, a gente não vai conseguir usar, a gente vai sair perdendo, e a gente vai sair perdendo muito, né? Numa situação e numa crise hoje que nós estamos, e que nós continuaremos, né, numa crise que já se arrasta aí há 6 anos, e que essa crise agora a gente não tem nem previsão de quando vai acabar, né? É assim, o que a gente poderia fazer para tentar minimizar, né, essa crise, né? Mas não há nenhum cenário positivo nesse momento, né? Quem está vislumbrando um cenário positivo para o país hoje, eu gostaria de estar usando esses remedinhos. Carla, você falando, eu lembrei de uma pergunta aqui, me veio à cabeça. Qual a importância, você vê, o atual governo, ele é contra o Mercosul, está querendo mexer no Mercosul. Qual a importância nas relações internacionais comerciais do Brasil com o Mercosul e sem o Mercosul? Chicão, assim, a nossa política externa, né? Eu começo, geralmente quando eu dou aula de política externa, eu falo, olha, até 2018, então quais são os conceitos centrais, né? Vamos tentar encontrar quais são as regularidades, né? Então a gente percebe que há determinadas regularidades. A história ajuda muito a gente entender os fenômenos. Né? Olhando para a história, a gente consegue intuir algumas coisas. É claro que algumas coisas mudam, né? Mas algumas coisas a gente consegue intuir a partir dessa experiência histórica, né? E na nossa experiência histórica de política externa, a gente consegue ver ali algumas regularidades, né? Por exemplo, uma regularidade que é bem interessante na nossa política externa, que geralmente quando a gente muda de regime político, a gente tem uma aproximação maior com os Estados Unidos. A gente percebe isso muito claramente em 3 momentos da política externa brasileira. No governo Dutra, quando a gente sai do governo Vargas para o governo Dutra, né, quando a gente sai do Estado Novo para a nossa Segunda República, para essa segunda experiência democrática, a gente tem uma aproximação grande com os Estados Unidos quando a gente sai dessa experiência democrática e entra na ditadura militar, em 64, com o Castelo Branco, e a gente tem essa aproximação novamente quando a gente volta para a democracia nos anos 90 com o governo Collor. Essa aproximação com os Estados Unidos, que é o que a Letícia Pinheiro vai chamar aí de americanismo ideológico, né? Outros autores nomeiam com algumas diferenças, mas, em resumo, é a mesma coisa, né? Que é uma relação mais verticalizada com os Estados Unidos, uma relação de maior subserviência com os Estados Unidos. O curioso que a gente tem em 2018 é que a gente não tem uma mudança de regime político, a gente continua, o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, a gente não tem nenhuma mudança, e a gente tem essa aproximação, né, esse americanismo ideológico, né, que é essa relação de maior subserviência com os Estados Unidos. E agora, por conta de uma série de questões que eu acho que a gente precisa se dedicar mais à pesquisa e às análises, que é essa tentativa de uma cruzada, que também eu falo uma cruzada porque é também uma questão religiosa aí que se mostra, né? Essa ligação com o Velho Testamento, esse cristianismo que deixa de ser aquele cristianismo, ou a gente está vivendo aí um processo de mudança, né? Do Cristo paz e amor, né? Do Cristo que dá outra face, para uma perspectiva de cristianismo mais
digamos assim, de guerra, de uma perspectiva de cruzada mesmo. Precisamos ganhar terrenos, que precisamos, exato, ganhar territórios. E a gente tem isso, né? Isso a gente tem muito claro, inclusive no discurso do nosso ministro das Relações Exteriores, né? E que nega, né, que nega a globalização, que é aí que entra o Mercosul também. Né? Então, assim, experiências como a União Europeia, como vem sendo ainda o Mercosul, né? Que são experiências aí de maior cooperação entre países, de trânsito de mercadorias. Então, a gente tem isso, não é só o Mercosul que está em questão, é esse modelo, né, que está em questão, esse modelo que, enfim, vem sendo chamado de modelo globalista, né, em que a gente tem essa dinâmica, né, que isso é muito interessante no Stuart Hall, ele falar desse processo de globalização, que ao mesmo tempo que a gente tem uma dinâmica que globaliza, a gente tem esse reforço das identidades, né? Então, as identidades do que é ser brasileiro, do que é ser francês, do que é ser, né, inglês, né? Isso acaba tomando aí, né, uma dimensão bastante grande, que é o que a gente vê que une aí essas lideranças de extrema-direita, né, não só no Brasil, como no mundo. Né? Então, é essa negação desses processos de globalização que vinham ocorrendo desde os anos 90, e que era lá nos anos 90 muito criticado pela esquerda, hoje passa a ser uma crítica muito forte à direita do espectro ideológico. Né? Enquanto, ao que parece, a esquerda, né, absorveu essa ideia de globalização, com as suas críticas, tudo, a direita extrema, sobretudo a extrema-direita, né, vem na negação disso. Perfeito, bacana explanação. Eu recebi aqui de um site, Paraná atinge seus 54º caso positivo de coronavírus. E Pinhais, hoje, mais um na Vargem Grande, segundo uma publicação da Secretaria da Saúde de Pinhais. Deixa eu ler aqui algumas participações, Carla. Boa noite, o Marcos Lazarevics. Boa noite, Chicão. Já estou fazendo presença. Muito obrigado pela tua presença. Álvaro Giovenardi. Deixa eu clicar aqui. Ele 20 anos para se tornar embaixador e o Bozo queria arrumar goela abaixo. O filho semi-analfabeto. Chegou junto aqui. Marcelo Marcelino. Daria um objeto de pesquisa interessante, porque, afinal, quem são esses indivíduos que estão à frente desses cargos? Uma elite intelectual e política que está imbricada com quais grupos da classe dominante? Marcelo Marcelino já falou também mais uma vez aqui, excelente oportunidade para discussão sobre as relações. Deixa eu ver mais participações aqui. O Livre Pensador, muito obrigado, o Livre Pensador, por estar conosco aí, é o Darwin, o Marcelo Marcelino já falei, Beatriz Veiga, Vilma Aguiar, quem mais aqui? Terésio Gabriel de Freitas, Amanda Sangalho, Alexandre Sérgio já falei, esses outros aqui todos eu já o Flávio Reis, Geisa Franco, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu não falei, tá todo mundo aí, beleza? Por pessoal, curtam aí, deem umas likes aí para que o nosso programa seja visto por mais pessoas e também, evidentemente, as bonitas e inteligentes colocações da nossa convidada, a doutora Carla, professora Carla também, que é estudiosa do Bolsonaro nesse sentido. Então, Chicão, quando você me propôs esse tema, né, quando a gente conversou, e daí pensando sobre isso... Isso, agora melhorou o seu som aí, desculpe eu cortar, melhorou o teu som, acho que você veio mais... Ai, que ótimo! Então também vou mais para frente. Isso. Então, eu fiz ali, né, tentei separar alguns pontos, né, para a gente organizar esse debate, né. Então, eu digo, nosso presidente não surpreende, né? Ele está fazendo aquilo que, enfim, ele sempre fez, né? Então, aí, do que eu estou falando? E daí eu separo essa questão em diversos pontos, né? Do ponto de vista político-institucional, né? Ele nunca foi um homem de partido,
ele sempre foi um outsider dentro dos partidos que ele esteve, né? Então, ele tem essa perspectiva, né? Isso está bem claro, né? Desde a redemocratização, a forma de organizar o executivo sempre foi, né, o presidencialismo de coalizão. E o nosso presidente negou esse modelo, né? Então, num primeiro momento, se achou ali que ele ia governar por meio de um presidencialismo de bancada, o que se mostrou já inviável, já no primeiro momento, e os especialistas já estavam dizendo que isso não era possível. Por que não é possível? Porque o que organiza a vida política no Congresso, a relação político executivo-legislativo, são justamente os partidos políticos. As bancadas, elas são muito fluídas, elas são muitas bancadas, então um deputado pode participar de diversas bancadas, enfim. Não é possível de governar dentro dessa estrutura. E ele também não conseguiu colocar nada novo, né? Ele não conseguiu trazer aí nenhuma outra proposta, né? Então, esse quadro que a gente vive de desgaste político do nosso presidente foi por ele mesmo cavado, né? Então, esse é um dos pontos, né? Ele afronta, isso também não é novidade, a cultura política, sobretudo a cultura democrática, né? Então, ele não é um democrata, ele não tem essa personalidade, ele não tem essa perspectiva, ele não é um político, e daí já também ligado ao primeiro ponto, de negociação, que né, buscou, não, ele sempre foi um outsider que fazia o que estava na cabeça dele e estava tudo bem, né? Do ponto de vista da cultura política, a nossa cultura política já é frágil, né? Isso, se a gente olha aí dados do Latinobarômetro, a gente vê, né, que a gente assim, não tem grande confiança nas instituições políticas, isso já é um problema nosso, né? E o nosso presidente aprofunda isso, né? Aprofunda isso em que medida, né? Quando ele coloca a população contra o Congresso, contra o STF, que são instituições, né, que são o cerne da democracia moderna. Então, ele faz isso, né, frequentemente. Ponto de vista social, outro ponto que não surpreende, ele sempre agrediu as minorias, né, mulheres, o grupo LGBTQI+, indígenas, negros, ele sempre fez isso, continua fazendo. Só que aí a gente tem, né, o eleitorado dele, um eleitorado que se identifica com ele, né? Então aí é uma política identitária também, né? Esse eleitorado está se identificando com ele e acha que, né, ele está dizendo isso, se sente legitimado, né? Se a gente olha os dados consolidados de agressão a essas minorias, a gente já vai ver que isso aumentou em 2019, né? Combate à corrupção, né? Acabei de ver que a gente acabou de contratar uma empresa de máscaras, né? De uma empresa máscaras cirúrgicas 67% mais caras do que elas são praticadas, né? Daí quem é o sócio dessa empresa? O sócio dessa empresa é um militar aposentado que é um bolsonarista de carteirinha, né? Então, assim, nesse momento que a gente vive, né, vai viver aí um processo de recessão, né? Então, as perspectivas mais negativas estão falando de 6% de recessão esse ano, né? E a gente tem aí empresas, enfim, sendo contratadas pelo Ministério da Saúde, né, com 67 máscaras, 67% mais caras, né? Então, isso sem falar, enfim, de esquema de rachadinha, né, no esforço que o nosso presidente faz, né, rachadinha na Secretaria de Governo também, na Secretaria de Comunicação. Isso, né, escândalos de corrupção com os seus ministros, e todo o esforço que ele faz para deixar disso, para jogar para baixo do tapete, para tentar impor à Polícia Federal um controle maior, né? Então, assim, as nossas instituições de controle que controlam a corrupção também estão sendo atingidas, né? A ciência, né? Então, é outro problema, né? Então, o nosso presidente tem
isso inúmeros, né? Isso já falei já nos primeiros momentos. O nosso presidente é um anti-iluminista, né? Ele não acredita na ciência como busca da verdade, ele não acredita na ciência como uma forma de busca da verdade que pode orientar políticas públicas, né? Então, a gente teve casos muito evidentes no ano de 2019. Né? Em que sentido? Né? O presidente do INPE, que foi demitido porque falou que as queimadas estavam aumentando na Amazônia, estavam. Né? Um estudo da Fiocruz que custou milhões para os cofres públicos sobre droga, e ele falou, não, eu não acredito que... Né? Que ciência não é questão de acreditar, você tem todo um desenvolvimento de método, de pesquisa, de investimento, você tem toda uma comunidade científica, né? Você pode discordar, né? Desde que você apresente argumentos, desde que você apresente outras pesquisas que são também, né, válidas e validadas no campo científico, né, porque a ciência vive disso também, o crescimento científico vive disso também, né, dessa dúvida, da gente sempre colocar em dúvida o conhecimento anterior, mas é colocar em dúvida com aqueles métodos, com os métodos científicos, dentro das discussões, dentro do campo científico. E o nosso presidente, ele confunde fé, religião com ciência, e daí ele acha que ciência é uma questão de opinião, pura e simplesmente. Então, a gente vê todos essas evidências durante os 30 anos que ele passou no Congresso e que agora ele repete, né, na presidência da República. Né? Por isso que eu digo que ele não surpreende. Ok, legal. Ficar só no negacionismo não dá. Para quem chegou agora aí, pessoal, já vou ler mais algumas participações. Eu estou falando aqui com a Carla Gobo, diretamente do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Sociologia pela Unicamp, pesquisadora de assuntos relacionados à política externa e ao Itamaraty, né, e as relações de gênero também. Precisamos ver também uma hora dessa uma pauta para falarmos aí sobre relações de gêneros, aí é muito importante, né? Sim, é fundamental. Né? Lembrando que eu sou vice-presidente também da Escola da Política, né? Que é uma iniciativa que a gente tem, né? Eu e algumas amigas, né? Também, enfim, né? Que estudam o tema, que se dedicam, que se preocupam com o tema, que é de maior expressão de mulheres na política, né? Maior representatividade das mulheres na política, né? E o que isso significa? Aumentou o número de mulheres na política nessa última legislatura, né? A gente teve uma melhoria, mas a gente tem mais mulheres à direita do espectro ideológico, né? Mulheres altamente conservadoras, com pauta altamente conservadoras, né? Foi esse perfil do eleitorado de representatividade feminina que a gente teve no Congresso. Isso não tem problema nenhum, isso é da democracia. Né? Faz parte. Então, isso faz parte do jogo democrático. Isso aí. Legal, deixa eu ver mais umas participações aqui. O advogado Guilherme Chiopin Santos. Boa noite a vocês, entrevistada e entrevistando. Legal. Viviane Silveira diz, só que esse ano ele se deu mal, não vai ter que vender chocolate. Eu recebi aqui também de uma outra informação que é a ideia de suspender as eleições este ano, sabe de quem que é, pessoal? Do Ecinho, o Ecinho, sabe o Ecinho lá de Minas? Diz que a ideia é dele, passou aqui, veio aqui, depois que terminar o programa, eu vou compartilhar essas informações aí, né? É do Aécio Neves, aquele é um mesmo, o Ecinho, beleza? Deixa eu ver aqui, o Álvaro Giovenari fala, a relação da China com o consórcio do Nordeste é uma relação com o Brasil paralelo, fora do Itamaraty? Depois a Carla responde, o fantoche esquecido no canto que infelizmente está no palácio, diz a Viviane aqui. Deixa eu ver que tem mais gente que curtiu aqui, eu quero ver mais aqui. Elisiane Souza lá do Amazonas, de Manaus, pré-candidata a vereadora, vou entrevistá-la amanhã. Amanhã, às 7h30 da noite, a Elisiane Souza, lá do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, capital. Aqui, quem mais? Papá, tá aí.
Deixa eu ver aqui para as perguntas, mais algumas perguntas aqui. Vamos indo, isso aqui já foi. Eu tenho que pegar, eu estou com 3 telas aqui, mas no celular que o pessoal manda, então me vejo meio apertado aqui. Uma hora eu chego no potencial dos marinhos. Precisa de um estagiário, Chicão. Não, chego no potencial dos marinhos e contrato um monte de gente. Ali atrás vai ter um monte de telas e tal. Bem, você falou do governo Bolsonaro, das atitudes do Bolsonaro, mas seguindo a linha do papai, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL São Paulo, seguidamente faz declarações nada democráticas, digamos assim, umas trapalhadas, né? Antes mesmo das eleições, ele disse que para fechar o STF bastava um cabo, um soldado e um jipe. Não mencionou nem um fuzil, né? A CPI das fake news ligou o gabinete, né, que é o gabinete do ódio, aos ataques a pessoas consideradas inimigas da família, ligou o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. Criticaram, mandaram paulada em cima do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, do Rodrigo Maia, que, aliás, eu quero fazer um comentário aqui, cara. O Rodrigo Maia, apesar de está no DEM, isso faz parte da democracia, o partido de direita e tudo, mas ele está protagonizando aquilo que o Bolsonaro não consegue fazer. Ele está procurando unir, ele está procurando trazer, ele está procurando ciscar para dentro das instituições, para dentro da democracia. Ele não está ciscando para fora da redoma, digamos assim, democrática. O Bolsonaro cisca para fora, ele cisca para dentro, né? O Congresso hoje vem segurando os ímpetos autoritários do nosso presidente. Exatamente. Quem vem segurando isso é o Congresso. E se andou um pouquinho em 2019, e se a gente tem reforma da Previdência aprovada, é por conta do Congresso. Interessante, porque, veja, só tem gente que... apesar do presidente, né? Uhum. E talvez isso aumente, assim, agora com a pandemia, talvez aumente esse apesar do presidente. Ok. Pois é, e tem gente ainda no Brasil, tem que acabar com o STF, com as instituições, a pessoa não sabe nem qual que é importante, não sabe nem o que é aquilo para falar uma coisa dessa. Né? Olha, Chicão, eu te confesso que eu já vi nessas manifestações, né, que eu já fui em algumas para ver, né, o que acontecia, e eu vi gente pedindo o fechamento do STF, do Congresso, pela democracia. Pois né? Gente, para o mundo. Invocando um golpe militar pela democracia. Pela democracia. Sim, né? Então, e são pessoas que, se a gente for pegar aí, né? São pessoas de baixa escolaridade. Não são. São pessoas de classe média alta, ensino superior completo, e que não têm a mínima noção do que é básica, do que é democracia procedimental. Qual é o procedimento básico das democracias e funcionamento das democracias modernas. Né? E pedem também para acabar com os partidos. Os partidos são os pilares da democracia em regimes democráticos. Uhum. Né? Não inventamos ainda outra coisa. Exato, por enquanto não, né? Por enquanto não. E evidentemente que dentro das Forças Armadas existem pessoas gabaritadas, pessoas inteligentes, pessoas competentes, né? Mas para quê? Para cuidar do exército, das fronteiras, para colaborar aí com o país em termos de pesquisas, em termos de segurança. A própria segurança do país. Das nossas fronteiras, etc. Né? Mas tem também aqueles meio sabujos, assim, sabe? Você vê essas declarações aí que agora está com o coronavírus lá, o Augusto Heleno, né? E não sei o quê, soltando palavrões, etc. e tal, e foda-se, não sei o quê, o Congresso, e foda-se. Não pode uma coisa dessa, né? Ainda bem que não é... A nossa sorte é que parece que a voz do Augusto Heleno não é consenso dentro do Exército, né? Pelo menos é isso que quem estuda as Forças Armadas diz, né? Que há aí um racho nas Forças Armadas, felizmente. Né? Então a voz dele não é consenso, mas enfim, não sei, né? Porque também não estudo Forças Armadas,
até que ponto, qual é a influência dele nessa burocracia, né? Legal. Como que ele fica nas Forças Armadas. Legal. Carla, e em relação a esse texto que eu fiz aqui, essas perguntas sobre essas declarações minhas, enfim, aqui sobre o Eduardo Bolsonaro, em sua análise, esses ataques tendem a ocasionar ou já ocasionaram uma desestabilização política ou institucional no Brasil? Então, Chicão, qual é o problema aí, né? Bastante. Um ponto o Eduardo Bolsonaro é um deputado federal. Ele, ao contrário do que o Mourão disse, não é qualquer deputado federal, ele é o filho do presidente da República. Então, uma coisa é a gente, né? Alguém dar uma opinião sobre de onde veio, qual é o problema, né? Que aí beira o racismo, não sei o quê, enfim, né? Nem vamos entrar nessa discussão. Mas outra coisa é o Eduardo Bolsonaro, que é um representante, né? Que é um representante político, que é filho do presidente da República. Então, o peso dele é maior do que de outro deputado, né? Então, isso daí o Mourão até falou, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, se fosse o Eduardo Bananinha, não teria essa repercussão toda, né? Mas sim, né? O fato dele ter esse sobrenome tem um peso ainda maior. Qual é o outro problema? Né? Faz parte, parece haver, né? Fazer parte da estratégia da família Bolsonaro, não só do nosso presidente, mas também dos 3 filhos, de ficar criando fatos a todo momento para que as pessoas esqueçam os fatos anteriores e assim a roda vai girando, né? Então a gente vive nesse mundo que a gente já não sabe mais, né? Outro dia eu estava na sala dos professores e falava, não, a morte do Adriano, né? Do Adriano da Nóbrega, ligado às milícias, isso é cortina de fumaça. Eu falei, gente, eu não sei, mas o que é cortina de fumaça para quê? Né? Porque a gente vive numa constante hoje, cortina de fumaça, fake news, a gente não sabe o que é fato, o que é fake news, o que é cortina de fumaça. Né? Porque uma coisa vai criando a outra. Agora, né? Se é uma estratégia, e parece que é uma estratégia da família Bolsonaro de criar fatos a todo momento para fazer esquecer os fatos anteriores, e tomando então isso como sendo uma tentativa do Eduardo de fazer com que a gente, de certa forma, esquecesse, e a mídia esquecesse ou deixasse de lado as atrapalhadas do pai nos últimos dias, né, com relação à pandemia, né, estimulando a aglomeração de pessoas no último dia 15 de março, que as pessoas fossem para a rua para defender ele, depois que as pessoas depois não fossem, mas foram, e eu fui lá e abracei, podendo estar infectado, inclusive, né? Então é outro ponto bastante grave disso. Então, parece que o Eduardo Bolsonaro, né, precisamos criar um fato, né, para que a mídia fale de outra coisa. Só que me parece uma estratégia, assim, daí me parece que a estratégia está a serviço da burrice, né, porque tentar, né, lançar uma cortina de fumaça sobre isso, arranjando um conflito com a China, me parece de uma burrice monumental. Né? Por que eu digo isso? Né? Porque a China é o nosso principal parceiro, né, hoje, o nosso principal parceiro de trocas. Eu vou mostrar, eu fiz um gráfico essa tarde, né, baseado nos dados do Ministério da Economia, que eu quero mostrar aqui. E não só isso, né, como também você tem aí uma bancada importante que dá apoio para o presidente da República, deu apoio durante o processo eleitoral, continua dando apoio para o presidente da República, que é a bancada do boi, a bancada ruralista. A bancada ruralista que está tremendamente interessada em exportar para a China, né? Porque é o que a gente tem um grande peso na nossa exportação. Então, ele ofende um parceiro econômico mais importante para a gente, num cenário em que eles estão falando aí de crescimento de 0,2%, que, né, os economistas do mundo real falam que não vai ser possível, né? As projeções mais pessimistas
chegam a 6%. Então, ele ofende o nosso principal parceiro. Ele ainda, com isso também, né, somado a isso, ele deixa a bancada ruralista furiosa, né, porque a bancada ruralista vê aí os seus negócios e as suas relações com a China sendo colocadas em risco, estão sendo colocadas em risco, porque é isso, nós não somos os Estados Unidos, né? A gente falar com a China, subir o tom desse jeito com a China pode fazer a gente perder muito mais do que ganhar num cenário em que a gente já vai perder, né? E que a China, como a China veio e lidou com a questão do coronavírus, possivelmente ela vai ser o país que vai começar primeiro a sair dessa crise. Essa crise que, enfim, vai se arrastar ainda por um bom tempo, né? Mas ela pode ser o primeiro país a sair um pouco dessa crise e, portanto, é um parceiro mais fundamental ainda para a gente. Sem dúvida. Né? Eu vou aproveitar esse momento, né, até para mostrar esse gráfico que eu fiz. Fique à vontade. Para a gente só dar uma olhada na gravidade que isso pode ter. Então, aqui é do ano de 2001 até 2019, né? E aqui em bilhões, né? O quanto a gente de Carla, importação e exportação em dólar. Diga, meu querido. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele não está aparecendo no Facebook, que cai, deixa eu ver. Ele não está... Deixa eu ver aqui, por favor, só um momentinho. Ele não aparece, o quadro não aparece, vai ter que voltar com a tua imagem mesmo. Espera aí, deixa eu ver aqui que ele está... Eu dei uma atualizada. Qualquer coisa eu explico o gráfico. Deixa eu ver aqui que eu atualizei, quero ver o que ele vai... Vou ver aqui no meu celular também. Não, ao vivo é assim mesmo. Ele não atualiza, não. Ele não atualiza? Tá, então a gente... Eu volto com a minha imagem e deixa eu achar o gráfico aqui, que eu faço a leitura do gráfico, então, isso aí, legal. do que ele significa. Isso. Em 2019, a China passou a ser o nosso principal parceiro comercial. Nesse gráfico, eu não coloquei a União Europeia, né? Até para não ficar muito poluído o gráfico, né? E a União Europeia, enfim, constitui aí pouco mais de 2 dezenas de países, né? Então, é um bloco, né? Então, eu coloquei só China e Estados Unidos. Nesse gráfico, a China passa a ser o nosso principal parceiro comercial a partir de 2009, né? Então, aí alguns autores vão falar de uma autonomia pela diversificação, a gente buscando outras alternativas aos Estados Unidos, a gente fez isso no final do século XIX, ainda no Império, né? Buscando uma alternativa à Inglaterra, a gente passou a se relacionar, aumentar o nosso relacionamento com os Estados Unidos, né? Então, isso também a história mostra para a gente. Mas aqui, 2009, a China passou a ser o nosso principal parceiro. Qual foi o nosso crescimento? Entre 2001 e 2019, as nossas relações com os Estados Unidos, de troca, de importação e exportação, dobraram, né? Então, elas foram aí, né, deixa eu ir lá para a tabela que ela fica melhor, que daí eu te dou os números. Esses números todos estão lá no site do Ministério da Economia, né? Tem tabelas lindíssimas lá. Então, os Estados Unidos, em 2001, nós tínhamos de trocas comerciais aí em torno de 15 bilhões, né? Aqui. Hoje, em 2019, a gente teve 29 bilhões. 2001, a gente tinha aí 14 bilhões. Então, nossa relação importação e exportação com os Estados Unidos praticamente dobrou. Com a China, Chicão, você sabe quanto cresceu a nossa relação com a China? Entre 2000 e 2019? Eu sei que é o nosso principal parceiro comercial. Não sei, deve ter baixado, né? Ou não? Agora, não baixou muito não, Chicão. Subiu. Mas quanto cresceu de 2001 até 2019, na sua opinião? Olha... Quantas vezes maior? Os Estados Unidos dobrou. Umas 3 vezes.
Estou Mais de chutando, que 20. eu não tenho esses dados. Mais de 20, Chicão. O quê? Em 2001, as nossas trocas com a China somavam um pouco mais de 2 bilhões. Hoje, em 2019, elas foram mais de 65 bilhões. A gente passou de 2 só em 2019. E né, o nosso presidente dizia que ia acabar com as relações com a China, porque a China é comunista, e a gente ia acabar com tudo isso daí, tá ok? Mas o que a gente vê é um impacto bastante pequeno, né, na relação com a China. Em 2019, só teve uma queda de 1,3%, né? Então ficou praticamente estável. Em 2001 era quanto? Em 2001, as nossas trocas com a China eram de cerca de 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões. Hoje são 65 bilhões. Para você ter uma ideia da gravidade disso, né? Com os Estados Unidos foram em 2019 29 bilhões, menos da metade. Menos da metade menos da metade da China. E não houve apesar da gente fazer todas as declarações de amor para o governo Trump, né, em 2019, a gente teve um crescimento na relação com os Estados Unidos de apenas 5%. A gente passou de 28 bi para 29 bi. Né? Então, a gente não teve um crescimento expressivo. Ou seja, né, a relação com os Estados Unidos, ao longo do tempo, ela cresce, mas ela é uma curva muito lenta. Então, os Estados Unidos, ele não vai, né, o que mostra esses dados, é que ele não vai absorver, né, o que um possível esfriamento aí, né, da relação com a China. Os Estados Unidos, ainda mais que os Estados Unidos também vai entrar em recessão. Vai crescer nada ou vai entrar em recessão. Então, não vai ser possível, né, ele ser esse gigante que a China é para a gente hoje. Então, a gente está se afundando numa crise econômica, né, lá que começou antes de 2014, veio já de 2010, com uma crise, sobretudo no mercado chinês, né, uma crise lá em 2010, que a gente entra numa crise econômica que vai se acentuando, a gente não feliz com uma crise econômica, a gente entra numa crise política, e desde então a gente só vem afundando e parece que esse poço não tem fim. E hoje, né, então essa semana o Eduardo Bolsonaro, ele colabora ainda mais para que a gente se afunde ainda mais numa crise econômica que já está dada, que nós já estamos, né? Então, essa estratégia me parece a típica estratégia a serviço, como eu te disse, a serviço da burrice. Né? Não me parece que haja nenhuma outra explicação não ser essa. Né? Porque, assim, é uma falta de leitura mínima, não precisa ser... É só olhar para essa tabela que está lá disponível no próprio site do Ministério da Economia, para entender a importância que a China tem na nossa economia hoje. Legal, cara, bacana a tua explicação. Quero responder aqui para o Rosalvo Rocha. Ele está brabo conosco aqui. Só sabem falar mal da família do presidente. Que nojo. Aceitem, quer o presidente atual e pronto. Não, realmente, é o atual não, presidente. Não, o presidente é ele. Ele foi eleito. Ele foi eleito, ele é o presidente legítimo. Você falou isso logo no início. Talvez o Rosalvo Rocha, ele entrou agora, pegou pela metade aqui e tal, e talvez só pegou essa parte que ele diz que é ruim. Mas, Rosalvo, faz o seguinte... Mas isso não é opinião, Chicão. Claro. Né? Isso está no site do Ministério da Economia. Claro, está no site do Ministério da Economia essas informações aí, Rosalvo, tá? E não sei se ele tirou aqui agora ou saiu, porque não sumiu daqui. Bem, a Elisiane Souza fala, são atitudes extremamente irresponsáveis. Vai na contramão de chefe de Estado, de um Estado, diz a Elisiane. Vilma Guiar, ótima entrevista. Guilherme Choping, infelizmente, com o governo Bolsonaro, não podemos esperar nada diferente do que vem acontecendo, professora.
ele não constrói nada. Se elegeu com um discurso de fazer uma nova política e não vimos nada disso até o momento. Quero ver mais uns nomes aqui que apareceram. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Guilherme, o Marcelinho já está, a Elisiane e tal. O pessoal aí entrando, entra e sai e vai. Né? Aí o pessoal que pode postar suas contrariedades, não tem problema nenhum. Evidentemente que a gente sempre fala, é um espaço democrático e tal como bastante democrático. E, claro, as críticas, como o Rosalvo falou, que agora eu perdi, não sei se eu perdi ou ele tirou, não sei. Mas eu acho que eu perdi aqui. E que tem todo o direito, né, de fazer suas críticas e tudo. Claro, só não apareceu nenhum, porque o público é bastante inteligente, bastante, embora com pensamentos diferentes, ideologia diferente, mas o público costuma ser bastante inteligente e educado. Isso é muito importante. A Viviane, gosto muito de você, mas ele não me representa. Está aqui, ó, o Rosalvo, ó, respondendo para Rosalvo, Viviana. Gosto muito de você, mas ele não me representa. Então, é isso aí. Vamos para mais umas perguntas aí, que nós já estamos aí com um bom tempo de programa. Não quero incomodar muito a nossa entrevistada lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Carla Gobo, você como pesquisadora de assuntos externos do Itamaraty, enfim, qual ou em quais períodos da República, no tempo que o Brasil é Brasil e que existe o Itamaraty, a diplomacia brasileira foi bem valorizada. É possível fazer e a altura da importância que ela tem, aquilo que você já explicou no início. Teve algum momento que ela foi valorizada? Vamos dizer assim, da redemocratização para cá, do governo Sarney para cá. A diplomacia brasileira ela é bem valorizada, Chicão. Ela é uma das diplomacias, inclusive, né, é algo que vem gerando um estranhamento, né, porque a nossa diplomacia é tida como uma das melhores diplomacias do mundo, de um corpo diplomático de um dos mais qualificados, né? Então, a nossa diplomacia ela tem aí uma importância, um destaque, uma respeitabilidade, teve, né? Até 2018, né? Eu espero que continue tendo, que resgate, enfim, né? Porque o posicionamento que a gente vem tendo, né? Que o Itamaraty vem tendo nos últimos 2019 para cá, é bastante diferente da história do Itamaraty. Né? Porque no regime militar foi assim, não foi. Né? A minha dissertação de mestrado, eu estudei durante alguns anos política externa no governo militar. A nossa política externa no governo militar não foi assim. Né? A nossa política externa no governo militar não foi de subordinação aos Estados Unidos. Foi ali um breve momento no governo Castelo, um brevíssimo momento. Né? Depois, já no Costa e Silva, a gente tem uma postura muitas vezes bastante firme com os Estados Unidos. Né? A gente se negou a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a gente só foi assinar esse tratado em 96 ou 97, alguma coisa assim, mais de quase 30 anos depois, porque a gente entendia que aquilo afetava a nossa autonomia de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia. No governo Médici, no auge do período militar, a gente encampou um projeto de extensão do nosso mar territorial por conta de pesca, a exploração predatória do nosso mar territorial, e era contrário aos interesses dos Estados Unidos, e a gente bancou isso. No governo Geisel, mais ainda, né? No governo Geisel, então, que a gente já tinha ali um cenário de crise do petróleo, a gente teve uma aproximação com países árabes, a gente buscou diversificar ainda mais parcerias, né? A gente apoiou o movimento para a libertação de Angola, que era um movimento ligado à antiga União Soviética. Uhum. Então, assim, a gente teve uma política externa que não se assemelha em absolutamente nada à política externa que a gente... Isso no governo, estou falando do governo militar, né? Que, enfim, os eleitores do nosso presidente têm um apreço bastante grande, né? Uma nostalgia bastante grande a esse momento da história
da história do Brasil. Né? E nesse momento da história do Brasil, a nossa política externa era uma política externa muito diferente, inclusive, da nossa política interna, porque não dá para espelhar, né? Política interna e política externa. São coisas diferentes, tem naturezas, tem singularidades aí, né? Que são diferentes. Mas a gente teve uma política externa muito arrojada, né? Então, que não se assemelha em absolutamente nada do que a gente tem hoje. Né? Então, essa política externa é algo completamente novo. A gente nunca antes no Itamaraty, o Itamaraty foi tão ideologizado como ele vem sendo hoje, né? Nessa perspectiva de uma cruzada cristã. Né? Terraplanista. Oi? Terraplanista. Eu sou terrabolista, né, Chicão? Então, para mim, eu tenho uma dificuldade aí de entender os terraplanistas. Né? Na minha opinião, a Terra é redonda. Né? Legal. Deixa eu ver aqui quem mais que entrou aqui. Eu vi Paloma Burker, não sei se é esse a pronúncia, às vezes a gente, que nem o meu sobrenome é Somavila, às vezes as pessoas falam, é Somaguila, mas é Somavila. O Luiz Antônio Fidalgo, poeta, escritor, também músico aqui do município de Pinhais, muito legal aí a participação. E, Carla, nas relações internacionais, o Bolsonaro também cria, né? O Eduardo Bolsonaro, nós já falamos aí em cima, que ele cria problemas infantis, podemos dizer assim. E logo de cara, no início do governo do pai dele, numa entrevista concedida ao jornal chileno, La Tercera, deve ser de direita lá, criou um impasse com a Venezuela. Ele criou um impasse lá, porque não sei o quê, porque talvez tenhamos que intervir, usar a força, essas coisas assim. Lá no Chile ele foi dar uma entrevista para o jornal chileno. Agora um enorme diplomático com a China, que você também falou aí, a ocupar o gigante asiático pelo coronavírus. E isso está sendo reverberado na internet pelos seus seguidores, né? E não bastasse isso, né, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, meteu a colher no meio, exigindo que a China peça desculpas para o rapaz, né, pela resposta dada pela embaixada em relação aos ataques sofridos. Eu pergunto assim, o que estaria acontecendo com a diplomacia brasileira no governo Bolsonaro? E já peço para você emendar, por favor, quais as previsões ou os prognósticos sobre as relações China-Brasil daqui para frente? Então, Chicão, eu não sei o que aconteceu, o que tem na água. Tem alguma coisa na água que precisa ser investigada. Né? Brincadeira, né? Mas que é um pouco isso, né? O que aconteceu, né? Então, às vezes eu comento, olha o que aconteceu, né? Das pessoas, não, eu não acredito. Para, você está em negação, né? Isso aconteceu, é fato, vamos aceitar. Que foi o caso, né? Do nosso ministro, do nosso chanceler, que teve essa postura, né, que me parece absolutamente, quase, assim, muitas dessas coisas parecem inacreditáveis, né, parece que a gente está vivendo uma realidade paralela, né, porque eu acredito que ele saiba, né, eu acredito que ele saiba dessa curva, né, que ele tem acesso a essas informações, eu acredito que ele saiba a importância que a China tem, eu acredito que ele saiba o cenário que a gente está vivendo, quais são as perspectivas desse cenário com essa pandemia, né, para tomar uma atitude dessa. Então, assim, né, olhando o cenário, né, tudo que se esperava dele é que não tomasse uma atitude como essa. Né? Sabendo o nosso lugar no sistema internacional, qual é a posição que a gente ocupa, qual é a nossa importância, onde a China está, né? Então, assim, tudo que se esperava é que ele tentasse ali conciliar a partir, enfim, né, da pessoa que partiu para a agressão primeiro, né, que foi o filho do presidente. Né, tendo em vista, então, uma relação pragmática. Isso mostra que não está tendo um pragmatismo no Itamaraty olhando para o interesse do Brasil. O que está tendo é um
posicionamento puramente ideológico, e ideologia, enfim, né? A ideologia faz parte, né? Mas uma ideologia que não está visando, não está em acordo com o interesse nacional, né? E que está colocando em risco o interesse nacional, né? Podendo fazer com que a gente entre numa crise ainda maior do que a gente já vai entrar, né? Então, se a China decide recrudescer, se a China decide diminuir, e vai, enfim, né? A gente já vai ter uma crise porque a China já vai diminuir, porque a China ficou parada semanas por conta né, várias semanas por conta do coronavírus, então já vai afetar a nossa produção, porque a gente depende de produtos chineses, a gente exporta muito para a China, então isso já vai afetar. Hoje já mostrou de manhã um dado da JBS que está exportando menos carne, né? Então, assim, só que isso pode ainda ser pior, né? O cenário que já era ruim pode ficar ainda pior, né? Então, a perspectiva negativa aí, né, mais pessimista, digamos assim, de uma recessão de 6%, olha, a gente cresceu 1,1% ano passado, né? E olha como a gente está muito longe de recuperar, né, o que a gente tinha lá em 2010, né? Agora a gente está trabalhando com uma perspectiva que a gente pode ter uma recessão de 2 a 6%, né? Com o recrudescimento chinês, a gente pode chegar a uma recessão ainda maior, né? E daí são quantos milhares de pessoas, né? Então, a Mônica de Bolle fez um vídeo ontem falando que 2/3 da nossa população estão em condições de vulnerabilidade. A gente tem mais de 40% da nossa população trabalhando sem carteira assinada, né? Autônomos, enfim, né? Trabalho precarizado, né? Então, olha como essa curva pode aumentar, né? E da gente ter pessoas, enfim, né? A gente pode entrar num caos social, né? Então, das pessoas não terem o que comer, das pessoas partirem, né? Então, da nossa violência aumentar ainda mais, porque as pessoas não têm o que comer, não têm como alimentar seus filhos, não têm onde morar, né? Num cenário de pandemia em que as pessoas estão morrendo, né? Porque as pessoas vão morrer, né? Então, assim, eu não estou sendo pessimista, estou sendo aí realista perto do que a gente já tem de outros países, né? Que está mostrando essas evidências para a gente. Então, é melhor a gente ser realista do que falar, não, vamos torcer para, né? Não basta torcer para e sair na rua, né? Vamos torcer para que dê certo e vamos, então, lá no jogo, vamos na festa, vamos no culto, né? Não tem como dar certo, né? Então, assim, já vai ser muito problemático para a gente fazendo tudo o que o Ministério da Saúde, os governos estaduais, enfim, estão sugerindo, né? Com uma possibilidade de um conflito aí com o governo chinês, a gente ainda ficar numa situação ainda pior, né? Mais gente desempregada, mais gente passando fome, mais empresas fechando. Pois é, eu fico imaginando o que você falou, eu fico imaginando 65 bilhões foi que a China, enfim, comprou do Brasil. É isso. Comprou e vendeu. Isso, né? Agora imagine se isso cai pela metade. Olha o desemprego que dá, a quebradeira, a falência que dá. Deixa eu ver alguns... Se cair pela metade, vai igualar, se a China, né, se a gente cai de 65 bi para 32 bi, ainda assim é maior do que a gente compra e vende para os Estados Unidos. Ainda vai assim. ficar maior. Legal. Deixa eu ver aqui, que eu estou com 32 comentários, mas não me aparecem todos aqui. Eles aparecem depois da live, que vai subindo, uns vão saindo. Sim. Precisa de um estagiário, Chicão. Estou precisando. Você precisa de um estagiário, não tem como. Marcos Lazarevic, professora, na sua opinião, que seria viável a atual presidência neste momento?
pois, não sei se é essa pergunta, quero ver se, não, se foi há 4 minutos, foi agora. Pois nós temos um caos instalado em todos os setores da economia, educação, saúde, etc. Sem falar do campo da tecnologia, falo isso com toda a segurança, pois sou formado em engenharia química, pós-graduado em 2 áreas, gestão de qualidade e engenharia de produção. No atual momento, trabalhando no mestrado. O governo destrói qualquer visão neste campo. O que esperar deste governo? Ele fala assim. Depois eu quero ler aqui do Mário Sérgio Simão. Falta políticos e diplomatas como Oswaldo Aranha, Luiz Inácio Lula da Silva e Celso Amorim. O que tem aí nesse governo são figuras bizarras. Mário Sérgio Simão ainda fala, governo Bolsonaro é uma farsa. Então, desmontar, ele tinha falado isso aqui já. Então, sobre Marcos Lazzarevics aqui, na sua opinião, o que seria viável para a atual presidência neste momento? E depois nós vamos fazer o encerramento para partir para suas considerações finais. O viável agora é a gente ficar dentro de casa, para a presidência, enfim, não tem caminho fácil agora, né? Um processo de impeachment pode levar bastante tempo, pode não, né? A gente viu, a gente acabou de assistir isso, um processo de impeachment é desgastante, a gente não se recuperou daquele desgaste, né? É longo, é desgastante, não dá para a gente falar, tira o presidente, acabou, né? Então, a gente tem instituições que a gente espera que continuem, instituições democráticas, né? Processos, né? Então, não me parece que agora, enfim, a gente vai tentar, nesse novo cenário, com essa pandemia, me parece que a gente vai tentar estabelecer uma vida, eu estou falando a nossa elite política, provavelmente, talvez, adote uma perspectiva, apesar, como eu falei antes aqui, apesar do presidente, né? Então, apesar do presidente, né, a gente vai fazer, né, quarentena. Apesar do presidente, a gente vai fechar shopping. Apesar do presidente, a gente, enfim, vai tentar fazer com que as lideranças religiosas não façam cultos nesse momento, né? Então, me parece que talvez a gente adote esse cenário, né? Que talvez seja o cenário possível hoje, né? Porque um cenário de impeachment vai ser muito mais desgastante. A não ser que, enfim, ele fale, cansei de brincar, vou renunciar, tchau, beijo, vocês se virem aí. E daí, enfim, né, o sucessor dele seria o Mourão, né, e a gente veria, então, a partir daí, né, a partir do vice-presidente assumindo a República. Mas o presidente, ele tem essa, né, que ele é muito errático, né, então, não dizer nem que sim, nem que não, assim, né, que ele pode renunciar ou não sei. Né? A impressão que eu tenho é que não. Está começando a travar um pouco a conexão. Carla, eu não sou contra, eu não sou favorável ao impeachment do presidente Bolsonaro. Apesar dos pesares, está aí, acredito, ele foi eleito, como você mesmo falou, de uma forma democrática, se houve fake news ou não houve, foi o Tribunal Superior Eleitoral validou essa eleição, enfim, e eu penso que ele deve ficar, a minha opinião é que ele fique até o fim e que as forças, as instituições consigam fazer com que ele entenda que a coisa não é como ele pensa, que ele deve ter mais diálogo, e é o que é isso que nós precisamos. Eu vou ler os 2 últimos comentários aqui, eu não posso deixar de ler da Viviane aqui, Viviane Silveira, senão ela vai dizer, hoje, como se foi machista e não leu. Primeiro, está certo, professor, obrigado pela explanação, disse o Marcos Lazzarevics. A Viviane fala, falar de mim mesmo, minha perspectiva de vida, de ver o ser humano e principalmente agora com a Covid-19, mudarei meus votos, estilo de vida e meus hábitos. Infelizmente, esse vírus é só o começo de mais males que pode vir daqui para frente. Coronavírus, sim, vai ter fim. E o que está por vir? Ela faz uma pergunta assim, né? Ela colocou ali. Carla Gobo,
Eu até agradeço, ultrapassamos o tempo. Você disse que teria um tempo de 40 a 45 minutos, que você tem suas aulas que você está preparando aí, né? Está preparando, estudando, que assim que retornarem você terá muito trabalho, enfim. Então, eu peço para você que faça as suas considerações finais e eu agradeço desde já a sua presença, a sua disposição em nos conceder essa entrevista aí do Rio de Janeiro. Chicão, eu que agradeço você pelo convite, né? Muito bom te ver, né? Muito Fui feliz seu com o seu aluno. projeto. Foi meu aluno numa turma deliciosa, né? Então, uma turma muito gostosa, isso já faz vários anos, né? Então, gostaria né, ter aí a pluralidade faz parte e é bom para a democracia, pensamentos diferentes faz parte, é bom para a democracia, né? Então, se o nosso presidente ele tomasse essa ducha, né, de cultura democrática, né, seria bastante, e passasse a se comportar como um estadista, né, seria bastante bom e necessário para o país nesse momento. Então, Legal. é isso, Chicão. Bacana. Então, agora eu vou pedir para você fazer uma pose aí, que depois eu printo essa pose para postar dentro do site do meu blog. Beleza? Tá ótimo. Então, vamos contar até 3. Se puder ficar mais no meio. Aê, legal.